Graça e paz, amado irmão e irmã. Glória a Deus por estarmos mais uma vez juntos. Eu sou a pastora Salônica da Terceira Igreja Batista de Marília. E durante essa quarentena, os pastores têm ministrado devocionais na Epístola de Tiago para edificar vocês, para ajudar vocês nos cultos domésticos, no seu tempo devocional. E nós temos aí mergulhado nessa epístola, nessa carta. Eu quero te convidar a acompanhar com a gente esses temas. Hoje nós vamos falar sobre a prática da palavra. Essa epístola ela é muito pastoral, porque ela ensina os crentes a viver como crentes, não é? E a gente vai fazer a leitura do Tiago 1, do versículo 19 ao versículo 26. Eu costumo falar que a palavra de Deus é como um jornal de hoje, é atual. A palavra de Deus tem resposta para tudo e durante todos os tempos. A palavra de Deus ela é atual, ela é verdade, ela é a bússola que nos direciona, ela é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus é poderosa. Nós precisamos ser guiados por essa palavra. Todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, a nossa postura precisa ser guiada por essa palavra. E Tiago fala sobre isso, sobre as pessoas que vivem na prática da palavra. E ele começa falando assim no versículo 19, capítulo 1. Vocês, irmãos, precisam ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-se com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e porque contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse é bem-aventurado no seu feito. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção do mundo, ou não se amoldar a este mundo. Esta é a palavra de Deus. Tiago, ele quer chamar a atenção da igreja para viver a palavra. E ele fala assim, que é para a gente se livrar de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é imoral, de tudo aquilo que tem maldade, é para a gente tirar do nosso coração e é para a gente acolher a palavra. É como se você abraçasse a palavra, como se você recebesse a palavra com misericórdia. É como se você tivesse retirado todas as armaduras, tudo que impede que a palavra entre, e você então acolhesse essa palavra, você praticasse a palavra. Tiago está chamando a igreja a viver a palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas nós não praticamos a palavra. E como que a gente sabe se eu sou ouvinte ou se eu sou praticante? O ouvinte, ele ouve, ele sabe, ele é cheio de informações sobre a palavra, mas ele não vive, ele não pratica, ele não tenta praticar, ele não muda, né, o seu jeito de viver, as suas atitudes. Desde aquele tempo já havia cristãos nas igrejas que conheciam a palavra, iam no culto, ouviam as pregações, mas não mudavam de vida. E aí é um chamamento de Deus para que a igreja viva a palavra, para que a igreja mude as suas atitudes. E aí Tiago fala que a palavra de Deus, ela nos confronta de tal maneira que a gente tira o pecado da nossa vida, a gente
expulsa o pecado da nossa vida, a gente toma uma atitude diante daquilo da palavra que nós recebemos. Nós nos comprometemos com a palavra em mudar. E aí, ele fala assim que através dessa palavra que nós somos salvos. Ele fala também que quando nós acolhemos a palavra, nós somos salvos por essa palavra. Porque é através da palavra que nós chegamos ao conhecimento da verdade. Então, se você quer ser igreja, se você quer fazer diferença nessa terra, se você quer viver praticando a palavra, comece a pregar essa palavra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Dentro desse tempo que nós temos vivido de crise, de tanta tristeza, de tanta perda, de tantas informações, de tanta agonia e desespero, como você tem usado essa palavra? Você precisa entender, nós precisamos entender que é essa palavra que vai trazer salvação. E nós, como crentes em Jesus, precisamos pregar essa palavra, ao invés de usar a nossa boca e entrar em discussões encabidas que não levam a lugar nenhum. Nós precisamos, em tempo de crise, pregar a palavra. E eu quero dizer para você, para quem você tem pregado a palavra, para quem você tem falado a palavra, essa palavra é que traz salvação. Essa palavra precisa estar na nossa boca. Nós falamos tanto de estatísticas tem em jornal, tem em rede social, mas é essa palavra que salva, essa palavra que liberta que precisa estar na nossa boca. Nós precisamos falar a palavra, declarar a palavra, mas isso só vai acontecer quando o nosso coração estiver cheio. Quando nós tivermos acolhido a palavra, quando a gente acolher a palavra, receber a palavra, nós vamos então pregar essa palavra, nós vamos então falar essa palavra. E aí Tiago começa a falar que não é só falar, eu conheço a palavra, eu recebo a palavra. Nós precisamos ser cumpridores da palavra. Então ele fala assim, vocês precisam ser praticantes da palavra. Quando vocês forem praticantes da palavra e não somente ouvintes, vocês não vão viver uma vida baseada em falsos discursos. Então não é só ouvir, é praticar. Amém? Não é só ouvir, é praticar. Ele fala assim que a pessoa que é ouvinte, ele é semelhante ao homem que se olha no espelho e depois sai e esquece do que viu. Normalmente, quando a gente se olha no espelho, eu sou mulher, né? A gente se conserta, se arruma, porque a gente está se vendo, nós estamos vendo a realidade. Nós estamos sendo confrontados com a realidade. E quando a gente só se olha e não faz nada, sai e esquece, não há transformação. E aí Tiago fala que o crente que só é ouvinte, ele ouve a palavra, ele vê os seus pecados, ele é confrontado pela palavra, mas isso não causa inquietação nele, ele não quer ser transformado, ele se esquece daquilo que ele ouviu. Mas quem é praticante da palavra, ele acolhe essa palavra, ele é transformado por essa palavra e ele recebe alegria e liberdade para viver no Espírito. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformação. Você, quando recebe a palavra, você não esquece a palavra. Então, esse é o exemplo que Paulo traz. Quando você ouve a palavra, você não pode esquecer. E se você esquece a palavra e não muda suas atitudes, você é ouvinte. Mas quando você recebe a palavra e não esquece, você é levado pelo Espírito a ser transformado. Depois, Tiago fala das duas religiões, a verdadeira e a falsa. Ele fala que a falsa religião é aquela que não transforma, é aquela do ouvinte. E ele usa um exemplo para as pessoas da falsa religião, que falam que é, mas não são. Essas pessoas, elas não sabem refrear sua língua. Então, Tiago deixa aqui para nós que a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro crente é aquele que sabe refrear sua língua. E olha só que interessante, parece uma coisa tão simples, às vezes nós não associamos essas coisas com a espiritualidade. Mas o homem espiritual, uma das evidências do homem espiritual não é aquele que fala em línguas, mas é aquele que domina a sua língua.
Então, Paulo fala sobre isso, sobre refrear a sua língua, sobre conseguir dominar os seus impulsos. É sobre isso que Tiago fala. Ele fala assim que a gente precisa ser pronto para ouvir, mas tardio para falar. Essa é a instrução que nós precisamos colocar um cronômetro em nossas conversas. Nós precisamos começar a perceber se quando alguém está falando com a gente consegue ouvir essa pessoa. A gente consegue parar para entender essa pessoa. Outra coisa que Tiago fala é que quando a gente for falar, que a gente não fale com ira, né? Aquelas conversas que as pessoas gritam, se esguelam, ficam irados, ficam com raiva, se sentem ameaçados, sentem que não foram valorizados, sentem que não foram ouvidos e não resolve nada. Então não é com ira e não é com maldade. Mas quando nós vamos falar, as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, porque quando nós vamos falar, conversar, e quando nós acolhemos a palavra, nós falamos o quê? A palavra. Então nós precisamos aprender que ficar quieto é coisa de Deus, que falar pouco é coisa de Deus, que não ter resposta para tudo é coisa de Deus. E o que a gente percebe nesse tempo aí é que nós crentes ficamos tão desapercebidos com as coisas do mundo, entrando em conversa, entrando em briga, entrando em contenda, em rede social, irmão contra irmão, palavras de ofensas. E aí Tiago fala assim, olha, você que é praticante da palavra, você tem que aprender a refrear sua língua. Se você não faz isso, você é só ouvinte. Ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque naquele tempo, os órfãos e as viúvas, quando eles não eram acolhidos por algum parente, eles eram levados para ser escravos. Mas nesse tempo, nós temos pessoas que estão passando por dificuldade, por tribulações. O nosso pastor tem falado isso, que é hora de dividir, é hora de acudir. E isso é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro cristianismo. Essas são ações das pessoas que servem a Deus e que são direcionados pela palavra. Mas não é apenas as obras. A palavra de Deus continua falando que quem vive na palavra, quem é praticante da palavra, não se corrompe com esse mundo. Então presta atenção, a verdadeira religião é cuidar das pessoas que precisam e não se amoldar a esse mundo, não se corromper com esse mundo. Tem alguma coisa aí que difere daquilo que nós temos ouvido. Muitas pessoas estão falando, não, o que importa é cuidar dos outros, é amar, é ajudar. Não, não é só isso. É uma das coisas. A segunda coisa que Tiago fala, que a verdadeira religião é não se corromper com este mundo, não se amoldar a esse mundo, não ser seduzido pelos prazeres, pelos desejos, pelo poder, mas é ser guiado pelo Espírito. Então, quando nós somos cheios da palavra, nós não nos moldamos a esse mundo. Nós não entramos na forma do mundo, nós não nos encaixamos com a forma do mundo. Pelo contrário, nós somos levados pelo Espírito a viver uma vida diferente com as nossas atitudes. Então, que o Senhor Jesus venha falar com você, venha transformar a palavra que você tem ouvido, seja uma palavra que te transforma. As pregações, os devocionais que você tem ouvido, não é só para informação, mas é para transformação. Nós seremos chamados de cristãos, de crentes verdadeiros, quando nós formos praticantes da palavra. Deus te abençoe e que essa palavra encontre lugar no teu coração. Um grande beijo.